Nós vamos ler um texto que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos orar? Querido Deus, no nome de Jesus, somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido o pão de cada dia e tem guardado os nossos amados. Ajuda-nos nesse momento a entender a Tua palavra, a Tua vontade para nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre a família, criação de Deus, uma criação divina. Nós estamos trabalhamos no encontro passado sobre a imagem e semelhança e trabalhamos homem e mulher criados a essa imagem, mesmo com uma força tão contrária à família. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a formação do homem. Quero pensar um pouquinho com você nesse momento sobre a formação do homem. No capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver essa criação. Ela é descrita com mais detalhes, diferente do capítulo 1. Não se trata de duas criações, como alguns tentam defender. Esta foi a maneira de Moisés escolheu para relatar a criação do homem. Alguns vão trazer visões como a visão javista, eloísta, mas o mais importante é poder ver que Moisés busca uma forma mais detalhada dessa criação, mencionando fatos, expandindo os detalhes, né? E nós vamos ver que no capítulo 1 vai falar sobre Deus criando os céus e a terra, como preparando todo o ambiente para trazer o homem. No versículo 2, ele vai tecer algo mais específico em relação ao homem, a sua necessidade e a formação da mulher. No sexto dia, após Deus ter criado todas as coisas, né, todo o ecossistema, ele planeja criar o homem e a mulher à sua semelhança. E nós já falamos sobre isso, que esse homem e essa mulher traz essa semelhança não é uma física, porque Deus naquele momento era espírito, Deus vai encarnar em Jesus, né? Mas a Bíblia traz esse homem feito do pó, criado do pó da terra, e a ciência ela já demonstrou isso, que há componentes encontrados tanto no homem quanto na terra, mas Deus cria a matéria diferente, ele cria o homem e a mulher totalmente diferente de todas as outras coisas ele ordena, é pela palavra falada de Deus que começa a existir, né? E o homem não, o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele decide pegar e trabalhar o barro e ele sopra o fôlego de vida no homem. O homem realmente é algo especial para Deus. E é um desafio para mim e para você olhar para a nossa família e ver na nossa família, independentemente dos defeitos que a gente sempre percebe, mas olhar para eles como uma imagem e semelhança de Deus. É um grande desafio. Ver em cada pessoa da nossa casa aquele que é semelhante ao Senhor. E aí, pensa bem, se Ele é a imagem e semelhança de Deus, como é o meu trato com Ele, qual é o meu relacionamento? Há um tempo atrás,
eu vi uma história que eu achei muito interessante, que ele falava assim, Jesus na sua casa. E é uma família muito conturbada, muito problemática, procura aquele sacerdote para ter uma orientação. E o sacerdote é muito sábio e pega eles separados, né, e fala para eles assim, Jesus está dentro do seu lar e ele está disfarçado. E aí o sacerdote diz assim, quando você descobrir, você volta aqui para me dizer quem é, porque eu sei quem é. E eles voltam para casa e começam a tentar descobrir quem é Jesus dentro do lar. E eles chegam à conclusão assim, mas se for a minha esposa, eu tenho que tratar bem, porque eu quero ir para o céu. Se for o meu esposo, eu tenho que tratar bem, porque eu preciso ir para o céu. Se for a minha filha, eu preciso tratar bem, porque eu preciso ir para o céu. Se for o meu filho, eu preciso tratar bem, que pode ser, eu quero ir para o céu. Se for minha sogra, eu preciso tratar bem, porque eu quero ir para o céu. Se for meu pai, eu preciso tratar bem, porque eu quero ir para o céu. Se for a minha mãe, eu preciso tratar bem, porque eu quero ir para o céu. Se for o meu neto, se for o meu genro, né? Minha filha, enfim, eu preciso tratar bem. E qual foi a surpresa? Depois de um tempo muito curto, a família volta a se encontrar com aquele sacerdote e eles estão bem. E o sacerdote pergunta assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que eles começaram a tratar um ao outro como se fosse o Deus encarnado na casa. Isso faz total diferença quando você olha para aquela pessoa dentro da tua casa e olha para ele como uma imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E deixa eu só trazer, talvez você diga assim, mas essa pessoa não é Jesus. Olha, Jesus é perfeito, não é? É perfeito. E mesmo sendo perfeito, pessoas criticaram ele. Pessoas falaram mal dele. Aquele que é perfeito não foi aceito, foi crucificado. Então, para o homem e para a mulher, não existe perfeição que ele aceite, porque o próprio Cristo foi crucificado por homens e mulheres. Mas deixa eu continuar com você. Na formação da mulher, é interessante notar como Deus, no momento da criação, Deus sempre avaliou o resultado como algo bom. Né? Você vai ver isso no capítulo 1. Mas quando ele cria o homem, ele vai olhar e dizer assim, não é bom. Você vai ver isso no versículo 18. Então vai dizer, você pode ver, ele achou, final do dia, achou muito bom, bom. Mas no capítulo 2, no versículo 18, diz assim, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Né? Então, é o momento onde Deus decide criar algo muito bom para o Senhor. Ele cria alguém que lhe fosse idônea, alguém que lhe correspondesse. Isso é muito importante, porque se você ver no versículo 31, né, você vai perceber, era muito bom. Quando faz referência ao que está mais acima, que fala que Deus criou homem e mulher, versículo 27. Quando cria homem e mulher, ele viu que ficou muito bom. Quando o homem estava sozinho, não é bom. Adão começou a dar nomes aos animais que Deus havia criado. E logicamente percebeu que havia algo muito interessante. O cachorro tinha cadela, né? O cavalo tinha égua. Então ele começou a ver, quando ele estava dando os nomes, que sempre tinha algo que correspondesse. Mas para ele, não. E foi em meio a isso que Deus pega do material genético do homem, de uma costela, e transforma ela em Eva. Os dois foram formados da mesma substância. Deus não pegou
algo diferente. Mas isso é importante para a gente poder entender. Porque Deus tira do homem e forma a mulher. Então a mulher é formada do homem, mas o homem é nascido da mulher. Não há diferenciação, porque o propósito de Deus é que os dois se tornem uma só carne, um só. Então não há superioridade, há papéis diferentes para serem desempenhados por cada um. Onde hoje é levantado muitas bandeiras para trazer confusão nessa situação. Mas deixa eu voltar aqui. Então, Deus fez a mulher para que fosse companheira do homem, nem mais nem menos, como eu já disse, né? E isso vai estar bem marcado em 1 Pedro 3,7. Ok? Veja que a gente pode fazer algumas diferenciações, que talvez muitas delas você concorde e outras não. Mas assim, o homem normalmente é mais racional e a mulher mais emotiva. O homem tende a ser mais objetivo quando argumenta. A mulher tende a ser mais complexa quando argumenta. Geralmente é mais quieto e fala pouco. A mulher geralmente fala mais do que o homem. E isso é muito importante, né? Alguns dizem que a quantidade de palavras, como fala no dia, é bem inferior à quantidade de palavras que a mulher fala no dia. E é por isso que tem vezes que você chega no final da noite, ela está pronta para falar tudo o que ela não falou durante todo o dia. Isso faz parte do casamento. Mas vamos lá. O homem não repara nos detalhes. A mulher já é detalhista. O homem consegue ter momentos de mente vazia. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu estava participando de um encontro para casais e alguém pegou e falou assim, não, isso é falso. É falso dizer que o homem tem a caixinha do nada. Aí como você vai para aprender, como eu creio que você está aí para aprender, a gente está com a mente, né, aberta para captar tudo. Eu recebi aquilo, eu fiquei pensando assim, não, mas eu tenho um momento que eu fico no vácuo. Aí eu fui olhar quem estava falando aquilo, mas quem estava falando aquilo era uma mulher, com todo o respeito. Mas como é que uma mulher pode saber o que passa na cabeça de um homem? Como um homem pode dizer o que passa na cabeça de uma mulher? Tem psicólogos que estudam muito e não conseguem decifrar todas as coisas, porque são muitas variáveis. Quem é capaz disso? Mas vamos voltar aqui. Então, o homem consegue ter momentos de mente vazia. A mulher está a todo momento ligada em tudo o que acontece. O homem é muito focado no que está fazendo. A mulher consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? É muito interessante isso. O homem, ou ele atende o telefone, ou ele pega e presta atenção na TV. Tenha certeza, quando você está com o seu marido, ele está assistindo um jogo, e você fala assim, tem que consertar a torneira. E ele fala assim, aham. Tenha certeza, ele não te ouviu. Não te ouviu. Se ele estiver fazendo algo que ele está concentrado, não é o momento. Se você quer muito que ele preste atenção, você faz ele parar, né? Desliga a TV e enfrenta a morte no jogo. Mas enfim, chama atenção e faz ele te ouvir. Porque o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Da mesma forma, maridão, você tem que estar atento que a sua esposa, ela fez todas as coisas do dia e ela está antenado em tudo que está acontecendo. Então você tem que saber lidar com essa mulher que é multifuncional. Alguém pode dizer assim, ela foi treinada para isso. Eu prefiro dizer que ela foi formada. Ela foi formada. O Senhor formou. Lembra?
uma só carne. Somos diferentes, não para nos atritarmos, para formarmos uma só carne e nos tornarmos uma potência. Mas vamos continuar aqui. Homem, não demonstra afetividade em público. Mulher, mostra o que sente em público. Então essas são algumas diferenças, talvez você não concorde com algumas delas, mas é bem assim, geral e normalmente tem a ver. Devemos, portanto, ver que tais diferenças existem em muitas outras. A criatividade de Deus é como existem áreas em que Deus é mais bem capacitado e outras... Desculpa, eu preciso corrigir isso. Devemos, portanto, ver em tais diferenças, existem muitas outras, a criatividade de Deus e como existem áreas em que o homem é mais bem capacitado e outras em que a mulher é muito mais eficaz. Ambas características, quando valorizadas, promovem a complementação do casal. Tá? Quero te desafiar a parar e agradecer a Deus por Ele ter feito o seu cônjuge do jeito que Ele fez, porque Ele foi preparado para você. E talvez algo que Ele tenha, ou ela tenha, que não te agrada tanto, talvez tenha a ver com a perversão do pecado. O pecado. Eu quero só explicar algo rápido, assim. Deus colocou em nós a fome para a nossa sobrevivência. Tá? O pecado perverteu isso e muitos de nós temos o pecado da glutonaria. Deus colocou em nós o desejo sexual para a reprodução. E muitos de nós perverteu isso e temos nos envolvido com imoralidade sexual. E isso tem que ser vencido pela oração, por encarar que há um problema e orar sobre aquilo e pedir ajuda, porque Ele é o Criador. Ele que estabeleceu o manual, foi Ele que nos fez. É o Espírito Santo que tem o poder para transformar todas as coisas. Tenta entender algo. Se existe um problema dentro do casamento, você precisa entender que o Deus, Criador de todas as coisas, decidiu caminhar com você. É o Deus que chega na frente do túmulo de Lázaro, 4 dias morto, e Ele ordena uma palavra. Ele fala assim: Lázaro, sai para fora. É esse Deus que está na tua casa, que pode fazer toda a diferença. Eu preciso avançar e falar que Deus criou o homem, criou a mulher, mas Ele criou a família. Foi o próprio Deus que idealizou a família. Gênesis 2:18. Lá está escrito assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Portanto, devemos valorizar a nossa família e nos esforçar, esforço, para manter o nosso casamento de acordo com as características planejadas pelo Senhor. Esforço. Vou dizer algo que eu vou repetir outras vezes. Tudo que é bom tem um preço. Vida saudável tem esforço. Eu não posso comer tudo que eu quero comer. Eu tenho que fazer exercício. Diploma, eu tenho que realmente ir todos os dias para a aula e aguentar os professores que às vezes não são tão bons assim, mas eu preciso me esforçar para isso. Salário, eu tenho que ter o esforço de ir para o trabalho, aguentar o chefe, aguentar o dia bom, o dia mal da empresa e estar lá, porque eu preciso do salário. Até a nossa salvação, que alguns dizem que é de graça, mas é uma graça de Deus. Porque houve um preço a ser pago. Cristo, Deus, se faz carne e decide morrer no nosso lugar para que tenhamos vida eterna. Teve um preço a ser pago. Ele ressuscita para nós termos a viva esperança. Há uma esperança. Então, esforço para ter um bom casamento. O casamento ele deve ser monogâmico, tá? De acordo lá com 1 Coríntios 7:2, se Deus tivesse como plano unicamente a reprodução da espécie, Ele poderia ter muito bem idealizado
um harém para Adão. E ele não fez isso. Ele não cria um harém. Ele não cria um Adão e várias Evas, como eu já falei. No entanto, o plano de Deus era que o casamento fosse uma fidelidade. Um homem e uma mulher, fiel um ao outro. Portanto, sem intromissão de terceiros. Assim sendo, ele criou Adão para uma única Eva. Amados do Senhor, Deus te abençoe se você não tem esse problema no seu lar. Mas eu quero te convidar a orar por a questão da infidelidade. Nós temos nos acostumado a ver pessoas adúlteras que se dizem cristãs. O adultério tem entrado dentro das famílias cristãs como algo normal. E a loucura está no seguinte, que quando é o homem que pratica, o homem acha que não tem problema nenhum. Porque ele não está sendo realizado, ou vice-versa. Lembre-se de uma coisa, pecado gera morte. O adultério não é aceito. E te convidei para orar e vou te convidar para o seguinte, não é para você ter comunhão. A palavra de Deus vai dizer isso. Paulo vai orientar que a pessoa adúltera, que permanece no adultério e se diz irmão, não é para ter comunhão com ele. Não é para sentar para comer. Churrasco, então, ó. Porque a pessoa tem que entender que ele está rompendo com o Senhor. E se rompe com o Senhor, rompe com o povo de Deus. Eu sei que é um paralelo meio complicado, mas quando Miriam, a irmã de Moisés, ela se rebela, quando ela se rebela, ela fica leprosa, ela é colocada fora do povo de Deus por um tempo. Aí quando ela se restabelece, ela volta à comunhão. O pecado gera morte, separação de Deus, tá? Então não pode ser aceito. Se você sabe, você não pode compactuar com o pecado. Ah, mas como ele vai salvar? Olha só. O Salmo capítulo 1 vai dizer o seguinte, que bem-aventurado é o homem que não se detém, não se assenta com o ímpio, com os escarnecedores. Não compactua. Quando Jesus é chamado daquele que se senta com pecadores, é que Jesus senta para influenciar. Quando você senta para influenciar essa pessoa, você senta para realmente mudar a vida dela, para que ela saia do adultério, você diz assim, não vou ficar falando, senão vou ser chato, vou perder a amizade. Então você está pecando. Está pecando por não falar e está pecando por sentar com ela no churrasco, compactuar do pecado dela, porque a Bíblia diz, Paulo vai falar isso, que não é para fazer isso. Tá bom? Mas deixa eu avançar aqui. É heterossexual, Romanos 1, 26 a 27. O casamento também visava a multiplicação da espécie humana. Deus criou macho e fêmea, Adão e Eva. Qualquer tipo de relacionamento que fuja do padrão bíblico da heterossexualidade não promove a glória de Deus e é o contrário aos seus princípios. Eu sei que está muito complicado falar sobre isso, mas é algo que desagrada a Deus. Por mais que você busque qualquer texto bíblico para justificar a união de dois homens e a união de duas mulheres, não há base bíblica para isso. Deus não cria a família para não haver procriação. Procriação. Eu não estou falando de juntar dois seres do mesmo sexo e adotar uma criança. Eu não estou falando sobre isso. Tá bom? Então foge do padrão de Deus. Existe um padrão do mundo. Existe uma legislação criada para todas as pessoas, para promover a justiça para todas as pessoas. Certo? Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre padrão bíblico. O padrão bíblico não aceita.
Ricardo, mas há esse problema dentro da minha família, há esse problema dentro da minha casa, eu passo por esse problema. Meu amado, minha amada, há pecados que realmente nós enfrentamos e talvez não chame tanta atenção, como eu já falei sobre glutonaria, sobre a questão dos vícios de bebida, que às vezes assusta. Eu vejo pessoas cristãs que não publicam um versículo bíblico, não publicam um versículo bíblico, mas publicam o que estão bebendo, as festas que participam, e não consideram isso como pecado, porque enumeram 2 ou 3 pecados, esquecem que tem coisas que ofendem a Deus. Abstei-vos de toda forma de mal. Isso é bíblico. Fugir da aparência do mal. Isso é bíblico. Aparência. Desvencilhando de todo peso e pecado. Existem coisas que são pesos na nossa vida, não necessariamente são pecados. E nem por isso as pessoas abandonam tal práticas, mesmo que ofendam a imagem de Deus. Eu sei que Deus não precisa de um advogado, mas você consegue entender o que eu quero dizer. Então, a formação da família é heterossexual, um homem e uma mulher. É monogâmico, um homem e uma mulher. É indissolúvel. 1 Coríntios 7, de 10 a 11. Jesus, quando perguntado acerca do divórcio, cita Gênesis 2, 24 e complementa: de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19, 6. Toda separação produz marcas doloridas no coração das pessoas envolvidas, pois estão caminhando de maneira contrária ao plano de Deus. Nós estamos caminhando já para o final e eu quero te convidar a ter um tempo para pensar e refletir sobre o relacionamento conjugal que você tem. Se você está dentro do que você conhece, você está tentando cumprir. Mas eu gostaria de te desafiar a ler a Bíblia. A ler a Bíblia. Porque toda vez que você quebrar um mandamento, um princípio de Deus, repito, o pecado gera a morte. Você sabendo ou não que aquilo é pecado, então você diz, não vou ler a Bíblia porque senão vou descobrir que é pecado e aí eu vou ter problema. Não. Existe a lei da gravidade, certo? Se uma criança, ela não sabe que existe a lei da gravidade, se ela chegar na ponta de uma mesa, ela sabendo ou não, ela vai cair, vai sofrer a consequência da quebra da lei. Eu e você precisamos ler a Bíblia e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Buscar com toda a força, para não pecarmos, não errarmos. Repito, porque o salário do pecado é a morte. O que semeia na carne colhe corrupção. Nós somos desafiados a olhar para o nosso casamento e se há algum ponto onde ele não é monogâmico, onde ele não é heterossexual, eu não trabalho nele para que ele seja assim, até que a morte nos separe, tá? Eu posso estar pecando e isso gera morte na minha vida. Quero repetir, você que é cristão, você que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não é jogado no inferno, porque a Bíblia vai dizer que nada nos separará do amor de Deus. Mas todas as vezes que nós cometemos pecado, isso gera consequência em nossas vidas. Tá? Você vai ver isso na vida de muitos homens, você vai ver isso na vida de Moisés. Ele perde a paciência, tem um ato de ira, e ele perde uma grande oportunidade de conhecer a terra prometida. Não perca a oportunidade de conhecer a terra prometida. Jesus vai dizer em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí ele vai dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E talvez, por que você não tem uma vida abundante? É porque talvez exista um ladrão na sua vida que vem para matar, roubar e destruir o teu casamento. Manda embora, tenha Jesus.
leia a Bíblia, ore, para que você tenha vida e tenha abundância. Quero concluir. Vimos hoje, né, na segunda etapa da lição, vimos que o casamento é uma instituição divina criada por Deus, visando a continuidade da espécie humana, mas trazendo diferentes aspectos da formação do homem e da mulher. No entanto, por serem ambos imagem e semelhança de Deus, não devemos supor que haja posição inferior ou superior nessa relação, mas diferentes funções, de maneira que cada um deve contribuir para que o casamento seja cada vez mais solidificado e a promessa de Deus promova a glória de Deus. Que o Senhor Jesus te ajude, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor te livre de passar vergonha, mas tenha certeza, o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus está em você, que reconhece Jesus como seu Salvador. E o Deus Pai, foi Ele que te criou, e Ele não tem prazer no sofrimento. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar? Querido Deus, no nome do Teu Filho, te agradeço pelo final desse encontro. Eu te peço que o que for da Tua vontade, da Tua palavra, que encontre espaço em nossos corações e traga transformação nos nossos lares. E o que não for, que for do homem, que caiu no esquecimento. Assim oramos no nome do Teu Filho. Amém, Senhor.